Este vídeo é uma prática pedagógica proposto na disciplina de Biologia Molecular 1 da Universidade Federal de Santa Catarina, feito pelos alunos João Vitor de França, Júlia Ferreira, Luísa Manon Rodrigues e Vinícius Rodrigues. O tema do vídeo é clonagem e DNA recombinante. Qual a primeira coisa que você pensa ao ouvir a palavra clonagem? Na ovelha Dolly? Em vários clones humanos que querem dominar o mundo? Bem, não é bem assim e nem somente isso. Clonagem pode ser, além da produção de indivíduos idênticos, a produção de várias cópias de um fragmento de DNA. E esse tipo de clonagem acontece com frequência na biologia. Sabe a insulina? A insulina é um hormônio essencial para a entrada de glicose na célula. Algumas pessoas possuem um tipo de diabetes em que esse hormônio não é produzido na quantidade correta para o organismo. Por conta disso, o indivíduo que a possui precisa injetar insulina no seu corpo. E de onde você acha que vem essa insulina? Não, essa insulina não vem de seres humanos e nem de outros mamíferos. Não diretamente, pelo menos. A insulina que as pessoas utilizam vem de bactérias. A bactéria possui um DNA circular que se chama plasmídio. É um DNA extra que ela tem, por isso a gente pode mexer nele e ela continuar viva. Nesse DNA, com uma enzima de restrição... Mas espera aí, o que é uma enzima de restrição? É uma enzima que corta uma sequência específica do DNA, de forma que o gene de interesse possa ser retirado, no caso, o gene da insulina. O plasmídio também será cortado com a mesma enzima de restrição. Sendo assim, o gene de interesse será capaz de se ligar exatamente nas extremidades do plasmídio, através de uma enzima chamada ligase. E basta isso para dar certo? Não, meus caros. Após a enzima de restrição cortar o DNA plasmidial, ele pode se ligar com ele mesmo. E nesse caso, não haverá produção de insulina, pois o gene de interesse não está ligado, certo? Pode acontecer também, ao tentar colocar esse plasmídio com uma mistura de DNAs de volta na célula, ele não entrar. Nesse caso, a bactéria fica sem todo o plasmídio de interesse, e aí nosso objetivo também não será concretizado. Então, como eu faço para descobrir se as minhas bactérias estão com plasmídio? E além disso, com o meu gene de interesse? Temos o gene repórter. Esse gene só consegue se expressar se tudo deu errado. Quando o plasmídio se liga nele mesmo, sem o gene de interesse, no caso responsável pela produção da insulina, o gene repórter permanece intacto. Este, então, é responsável pela produção da enzima beta-galactosidase, responsável pela quebra da lactose. Ao adicionarmos um composto chamado X-gal, análogo à lactose, que também se liga à enzima, apenas as bactérias que tiverem beta-galactosidase irão quebrar esse composto e gerar um pigmento azul. Então, quando as bactérias crescerem, é só você não pegar as que estão azuis, e sim as brancas que estão com a insulina desejada. Quando não deu certo a inserção do plasmídio? O plasmídio possui uma região colocada por nós biólogos que faz com que a bactéria que possua seja resistente a um tipo de antibiótico. Portanto, para eliminar as que não possuem o plasmídio, basta colocar um antibiótico no meio em que elas crescem, e as que não tiverem plasmídio morrem. Entendeu mais sobre clonagem agora? Nesse caso, temos um DNA recombinante. Um DNA que tem o gene que produz a insulina misturado no de uma bactéria, fazendo com que ela consiga produzir essa insulina. No caso da ovelha Dolly, o indivíduo é recombinante, e não seu DNA, mas aí é outra história.